Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre 7 coisas que desagrada a Deus. Você já parou para pensar? Quais são as atitudes que Deus, o Criador de todas as coisas, simplesmente odeia? Não estamos falando de pequenas falhas humanas ou deslizes cotidianos, mas de comportamentos que provocam repulsa no coração divino. Atitudes que ferem, destroem e afastam completamente da presença de Deus. Poucos sabem, mas existe na Bíblia uma lista objetiva, clara e, para muitos, surpreendente. As 7 coisas que Deus odeia, registradas no livro de Provérbios. Agora imagine, quantas dessas coisas você já viu acontecer ao seu redor? Ou pior, quantas delas você mesmo já praticou, talvez sem perceber? Esse vídeo não é apenas uma curiosidade bíblica, mas um alerta urgente para quem quer viver, de maneira íntegra e alinhada com aquilo que Deus espera. E te garanto, o 7º item dessa lista vai te surpreender, e quem sabe, até confrontar profundamente a forma como você enxerga suas atitudes. Você vai descobrir que essas 7 coisas não são pecados escondidos ou raros, mas práticas comuns, presentes nas conversas, nos relacionamentos, nas decisões que tomamos. Muitas vezes sem nem percebermos que estamos trilhando um caminho que Deus abomina. Esse vídeo é um convite para um autoexame sincero, mas também uma oportunidade de transformação poderosa. E eu faço aqui uma promessa: se você ficar comigo até o final, não só entenderá profundamente cada uma dessas 7 coisas, mas sairá daqui com clareza e direção para eliminar de vez essas atitudes da sua vida. Vai perceber que Deus não nos revela o que odeia para nos esmagar, mas para nos libertar de tudo aquilo que destrói a nossa alma e nos afasta do propósito que Ele tem para nós. Quantas vezes você já se perguntou se Deus se importa com as suas atitudes? Será que Ele apenas observa de longe, ou será que, de fato, reage com amor, mas também com justiça diante do que fazemos? Ao conhecer essas 7 coisas, você terá a resposta clara e entenderá que a espiritualidade verdadeira não é construída apenas pelo que fazemos de bom, mas também pelo que deixamos de fazer de errado. Cada uma dessas coisas carrega um peso espiritual profundo e, ao mesmo tempo, revela o caráter santo e justo de Deus. Não são apenas regras frias, mas sinais claros de como Deus deseja que vivamos, em verdade, humildade, justiça e amor. Ao entender o que Ele odeia, você terá a oportunidade de se aproximar ainda mais dele, vivendo uma espiritualidade madura e verdadeira. Este vídeo é também uma jornada pela essência da moral divina, pela ética que transcende o tempo e as culturas, revelando princípios que continuam atuais e necessários em pleno século XXI. Em tempos de relativismo moral e espiritualidade superficial, conhecer as 7 coisas que Deus odeia é um ato de coragem e de sabedoria. Então respire fundo, abra sua mente e prepare o coração. Porque a primeira coisa que Deus odeia é algo que talvez você nem imagine, mas que pode estar presente na sua vida hoje. O olhar altivo, o orgulho que precede a queda. O orgulho, um sentimento que, aos olhos humanos, muitas vezes parece inofensivo, até mesmo necessário para manter a autoestima elevada. Mas, segundo a Bíblia, é justamente esse olhar altivo que lidera a lista das 7 coisas que Deus odeia. Imagine por um instante o semblante altivo, aquele olhar que menospreza, que se eleva sobre os outros. A Escritura nos revela em Provérbios 6,17 que Deus abomina o orgulho, pois ele é a raiz silenciosa de quedas estrondosas e destruições inevitáveis. Esta revelação nos confronta de forma direta. Será que, mesmo sem perceber, cultivamos esse olhar? Esse tipo de orgulho não se limita apenas a gestos explícitos de superioridade. Ele se insinua de maneira sutil, se manifesta nas pequenas atitudes. Quando acreditamos que não precisamos de conselhos,
quando recusamos ajuda ou quando julgamos os outros como inferiores. O olhar altivo não é apenas uma expressão facial, mas uma postura interior. Uma fortaleza silenciosa erguida contra o próprio Deus. É o princípio da autossuficiência que, segundo as Escrituras, conduz o homem à sua própria ruína. Em Provérbios 16:18, lemos: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não se trata de uma metáfora vazia, mas de uma advertência espiritual profunda. O orgulho cega, endurece o coração e cria uma barreira quase intransponível entre o homem e a graça de Deus. É por isso que Deus odeia o olhar altivo. Não porque ele se ofenda pessoalmente, mas porque sabe que esse sentimento arrasta o homem para longe do arrependimento e da redenção. Talvez, nesse momento, você esteja se lembrando de situações em que, mesmo sem perceber, agiu com altivez. Quem nunca, ao menos uma vez, acreditou que poderia resolver tudo sozinho, que sabia mais do que os outros, que estava acima das críticas? É exatamente nesses instantes que o olhar altivo se manifesta, silenciosamente, e começa a corroer nossa alma, afastando-nos da humildade, que é a base do relacionamento com Deus. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, viveu exatamente o oposto desse olhar. Em Filipenses 2:6-8, a Bíblia nos lembra que, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas humilhou-se, tornando-se servo. O Filho do Altíssimo não andou com olhos altivos, mas com um coração humilde e compassivo. E é nesse exemplo que encontramos o antídoto contra a altivez que Deus tanto abomina. Portanto, quando compreendemos que o olhar altivo é um obstáculo espiritual e emocional, somos convidados a um autoexame sincero. Será que temos carregado esse olhar em nossas relações familiares, no trabalho ou até mesmo na nossa caminhada de fé? Deus, em sua infinita misericórdia, não quer que vivamos assim. Ele nos chama para um caminho de quebrantamento, de humildade e de dependência dele. O primeiro passo para romper com o orgulho é reconhecer sua presença. É ter a coragem de olhar no espelho da alma e admitir: eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Esse movimento não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. O orgulho faz cair, mas a humildade exalta. Como disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Que possamos então escolher a humildade, desfazendo o olhar altivo e abrindo espaço para que Deus nos levante em sua graça. A língua mentirosa, o poder devastador das palavras. Imagine a cena. Alguém fala e as palavras invisíveis aos olhos perfuram corações, destroem reputações e semeiam o caos. A Bíblia revela que uma das coisas que Deus odeia é a língua mentirosa. Não se trata apenas de mentir ocasionalmente, mas de uma disposição de falsidade, de uma intenção contínua de enganar e manipular. Esse comportamento revela algo muito mais profundo. Uma alma corrompida pela necessidade de controlar ou se autopromover, mesmo que para isso seja preciso ferir outros. Quantas vezes você já foi vítima de uma mentira? Lembre-se daquela dor silenciosa, da sensação de traição que corrói por dentro. A mentira é um pecado que destrói vínculos preciosos e que rompe a confiança, algo tão difícil de ser reconstruído. Deus abomina a língua mentirosa porque ela é o oposto da sua essência. Deus é a verdade, enquanto a mentira é a essência do inimigo, o pai da mentira. Cada vez que alguém escolhe mentir, aproxima-se espiritualmente desse lado obscuro. Em Provérbios 12:22 está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Esse versículo não deixa dúvidas. Mentir é algo que fere diretamente o coração de Deus. E o mais impressionante é que muitas vezes as pessoas não percebem a gravidade de uma mentirinha, tratando-a como algo inofensivo. Porém,
A Bíblia revela que não existem meias verdades. Ou há verdade ou há engano. Quantos relacionamentos já acabaram por conta de mentiras? Quantos lares se destruíram por segredos ocultos ou palavras falsas? Cada palavra mentirosa cria uma ferida que, muitas vezes, nunca cicatriza completamente. Por isso, Deus odeia a mentira. Ela separa pessoas, destrói famílias, arruína comunidades inteiras. O poder da palavra foi dado por Deus para criar, abençoar e edificar. Quando usamos a palavra para mentir, estamos deturpando esse poder sagrado. Mas há algo ainda mais profundo e doloroso: a mentira que contamos a nós mesmos. Muitas vezes, a língua mentirosa não é apenas aquela que engana os outros, mas aquela que nos engana, que nos faz acreditar que estamos bem quando estamos quebrados, que somos fortes quando, na verdade, estamos fracos. Esse auto-engano é um veneno silencioso, que nos afasta de Deus e nos impede de buscar a cura e a restauração que só Ele pode oferecer. A boa notícia é que há um caminho de retorno. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Esse é o convite divino: abandonar as máscaras, rejeitar as mentiras e abraçar a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela confronte. Porque, ao final, somente a verdade tem poder de libertar e trazer paz ao coração. Esse é um chamado à coragem, à transparência e à integridade. Deus ama a verdade porque ela gera vida, restaura relacionamentos e aproxima as pessoas dele. Quando escolhemos falar a verdade, mesmo nas situações mais difíceis, nos alinhamos com o caráter divino. E essa escolha traz paz à alma, segurança aos relacionamentos e confiança na comunidade. A língua mentirosa é abominável, porque rompe tudo isso. A língua verdadeira, ao contrário, edifica e abençoa. Neste momento, pare e reflita. Como tem sido a sua linguagem? Suas palavras são fontes de vida ou instrumentos de destruição? Deus nos chama a sermos instrumentos de verdade, a proclamarmos palavras que curem, que fortaleçam, que edifiquem. A transformação começa quando reconhecemos nossa inclinação ao erro e decidimos, com a ajuda de Deus, falar sempre com integridade. Que nossas bocas sejam fontes de bênção, não de engano. Mãos que derramam sangue inocente. O peso da violência na visão divina. As Escrituras não deixam dúvidas. Deus abomina as mãos que derramam sangue inocente. Esta é uma das imagens mais fortes e perturbadoras presentes em Provérbios. Não se trata apenas de assassinatos físicos, mas de toda ação que fere ou destrói a vida de alguém injustamente. A Bíblia nos revela que a vida humana é sagrada, criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Cada gota de sangue derramado clama ao céu por justiça, como o sangue de Abel, que, segundo Gênesis, ainda fala mesmo após sua morte. Em nossa sociedade atual, marcada por tantas formas de violência, este princípio continua ecoando com força. Quando uma vida é ceifada injustamente, seja por atos brutais ou por negligências que silenciam os fracos, um abismo se forma entre a humanidade e Deus. A violência não é apenas um ato físico. Ela rompe vínculos, destrói famílias e cria traumas que atravessam gerações, perpetuando ciclos de dor e vingança. Imagine o peso espiritual que carregam aqueles que, com suas próprias mãos, causam sofrimento ao próximo. Mesmo quem não chega a tirar uma vida, mas causa feridas profundas na alma de alguém, participa desse ciclo que Deus rejeita veementemente. A Bíblia nos chama a romper com essa cultura de violência, substituindo mãos que ferem por mãos que acolhem, que curam e que protegem. Ao refletirmos sobre esta verdade, somos levados a confrontar não apenas os grandes crimes noticiados, mas também as pequenas violências cotidianas que cometemos, muitas vezes sem perceber. Palavras que matam sonhos, atitudes que sufocam esperanças, indiferenças que abandonam quem mais precisa de socorro. Tudo isso pesa diante dos olhos de Deus. Provérbios 6:16 e 17.
É claro ao incluir este pecado entre as coisas que o Senhor odeia. Não é apenas uma questão moral ou social, mas um princípio espiritual profundo. Deus é o Deus da vida, e tudo que atenta contra ela é uma afronta direta ao seu caráter. Esta consciência deve nos transformar, levando-nos a valorizar a vida do outro como se fosse nossa própria. Mas há esperança. A mesma Bíblia que denuncia a violência aponta para a redenção. Mesmo mãos manchadas podem ser lavadas, purificadas e restauradas. Deus oferece cura para quem reconhece sua falha e deseja mudar. Esse convite é um alento poderoso para todos nós. Não importa o quão grave tenha sido o erro, há um caminho de volta. Ao entender o peso espiritual desta abominação, somos chamados a ser agentes de paz, construtores de esperança em meio a um mundo ferido. Que nossas mãos nunca sejam instrumento de destruição, mas canais vivos da graça de Deus, levando consolo, proteção e amor onde antes havia dor. Coração que traça planos perversos. A maldade que se constrói em silêncio. Existe algo terrivelmente silencioso e ao mesmo tempo devastador. Os planos perversos que se formam no mais íntimo do coração humano. Antes de qualquer ato cruel ser cometido, ele nasce como um pensamento disfarçado, como um sussurro quase imperceptível que cresce e se transforma em ação. Este é o perigo oculto, muitas vezes invisível, mas de efeitos imensuráveis. O coração que trama o mal em silêncio. Na Bíblia, somos alertados inúmeras vezes sobre como o pecado não começa com as mãos, mas com as intenções. Jesus mesmo disse: pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios. Mateus 15:19. O mal que se manifesta no mundo é, quase sempre, fruto de uma construção interna, lenta e ardilosa, que passa despercebida até que seja tarde demais. Esta reflexão nos convida a olhar para dentro e perceber o que estamos alimentando no nosso íntimo. Poucos exemplos são tão claros quanto o episódio envolvendo José e seus irmãos. Tomados pela inveja e pela raiva, eles passaram dias arquitetando sua vingança, traçando em segredo um plano perverso. Vender o próprio irmão como escravo. A traição não aconteceu de forma impulsiva, mas foi minuciosamente calculada, alimentada por sentimentos corrosivos que, uma vez deixados soltos, resultaram em um dos atos mais cruéis registrados nas Escrituras. Esse relato nos mostra como o coração humano é capaz de maquinar o mal com frieza, mesmo contra aqueles que deveriam ser amados e protegidos. A maldade, quando permitida, se aloja como uma raiz profunda que se fortalece até dominar toda a árvore. O sofrimento de José, lançado numa cova e vendido como mercadoria, ilustra a dor que nasce da premeditação perversa, deixando cicatrizes não apenas em quem sofre, mas também em quem perpetua a maldade. Por isso, a vigilância interior é indispensável. Não basta apenas evitar comportamentos externos inapropriados. É preciso sondar as intenções mais íntimas, discernindo quando um pensamento malicioso começa a se formar. O apóstolo Paulo aconselha: examinem-se para ver se estão na fé, provem-se a si mesmos. 2 Coríntios 13:5. Esta autoanálise protege a alma de se tornar um terreno fértil para a perversidade. E é nesse ponto que surge a necessidade vital de purificar o coração. Somente um coração limpo, alinhado com a vontade de Deus, é capaz de resistir aos impulsos malignos que surgem na mente humana. Como está escrito no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser a oração diária de quem deseja manter-se íntegro, livre das correntes invisíveis da maldade premeditada. Aqui nos convida, de maneira profunda, a refletir sobre o que estamos cultivando dentro de nós. Estamos alimentando ressentimentos, invejas, desejos de vingança? Ou estamos nutrindo perdão, amor e misericórdia? O que cresce silenciosamente em nosso interior será, inevitavelmente,
revelado pelas nossas ações. E assim, seguimos para compreender outra característica que Deus odeia, tão séria quanto as anteriores, e que continua desafiando o coração humano até os dias de hoje. Pés que se apressam para fazer o mal. O impulso destrutivo que afasta de Deus. Imagine o momento em que alguém, sem pensar, corre para cometer uma ação maligna. Não houve reflexão, nem hesitação. Apenas um impulso, uma pressa insana, movida pelo desejo de prejudicar ou satisfazer algo egoísta e obscuro. A Bíblia, em Provérbios 6:18, denuncia com veemência esse comportamento. Deus abomina pés que se apressam a correr para o mal. Isso nos revela que nem sempre o pecado nasce apenas da premeditação, mas também da pressa inconsequente, do ímpeto destrutivo que conduz a alma à perdição. Esse tipo de atitude revela um coração que se acostumou a buscar atalhos, mesmo que esses caminhos sejam moralmente tortuosos. Há um profundo contraste entre a caminhada do justo, lenta, refletida e prudente, e a corrida desenfreada do ímpio, movido por paixões descontroladas. A imagem dos pés apressados é poderosa. Não são apenas membros físicos, mas uma metáfora para uma vida que se dirige rapidamente ao erro, sem considerar as consequências espirituais ou humanas. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que, movidas pela pressa, se lançaram em caminhos de maldade. Judas Iscariotes, por exemplo, apressou-se em trair Jesus por algumas moedas de prata. Seu ímpeto o levou a um destino trágico e irreversível. Essa pressa para o mal é como um abismo que atrai a alma. Quanto mais se corre, mais difícil se torna parar e refletir. É um movimento que afasta de Deus e aproxima da ruína. Essa lição é profundamente atual. Quantas vezes no mundo moderno somos tentados a agir por impulso? Uma palavra maldosa lançada sem pensar, uma decisão precipitada que machuca alguém, um comportamento destrutivo que surge sem planejamento, mas com consequências devastadoras. A sociedade valoriza a velocidade, a resposta rápida, a ação imediata, mas Deus valoriza o discernimento, a paciência, o domínio próprio. Aqui reside um chamado urgente à reflexão sobre nossos próprios pés e para onde eles nos estão levando. O impulso destrutivo não é apenas um erro moral, mas um afastamento progressivo de Deus. Quem corre para fazer o mal está, simbolicamente, fugindo do Senhor e da sua vontade. A pressa não permite ouvir a voz de Deus, não abre espaço para a direção do Espírito Santo. Por isso, Provérbios adverte com tanta clareza. Deus odeia essa pressa pelo mal, pois ela evidencia um coração endurecido e rebelde. No entanto, há esperança. Os pés que antes corriam para o mal podem ser transformados para andar na luz. A conversão genuína é descrita na Bíblia como um andar com Deus, passo a passo, dia após dia, em direção à santidade. Não há espaço para pressa nesse caminho, mas sim para perseverança e humildade. Aquele que decide parar, refletir e mudar sua direção, experimenta a graça divina que redime até o mais acelerado dos pecadores. Este trecho da lista das coisas que Deus odeia nos leva a uma decisão pessoal e intransferível. Continuaremos correndo desenfreados para o mal ou aprenderemos a andar cuidadosamente na direção do bem? O chamado é claro e cheio de amor. Desacelere, reflita e permita que Deus conduza seus passos. Não existe caminho mais seguro do que aquele que é trilhado ao lado do Senhor. A testemunha falsa que propaga mentiras, quando a injustiça se torna pública. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata com extrema seriedade a figura da testemunha falsa. Na cultura hebraica, ser uma testemunha era um papel de honra e responsabilidade, pois a justiça dependia da verdade proferida diante de Deus e dos homens. Mentir sob juramento não era apenas um erro moral, mas um pecado que afetava toda a comunidade, podendo até determinar a vida ou a morte de alguém. Por isso Deus deixa claro entre as coisas que odeia,
o repúdio àqueles que se levantam para distorcer a realidade e propagar a injustiça. As consequências de uma falsa acusação são devastadoras, e a Bíblia está repleta de exemplos disso. Quando uma pessoa mente deliberadamente, ela não apenas destrói a reputação do outro, mas muitas vezes compromete o futuro e os sonhos de quem é injustamente acusado. A mentira pública se espalha como um incêndio, consumindo tudo ao seu redor e deixando apenas ruínas emocionais. Quem nunca conheceu alguém que sofreu por calúnias, mesmo depois que a verdade veio à tona? As marcas permanecem, profundas e dolorosas. Um dos episódios mais marcantes da história bíblica é o julgamento de Jesus. Acusado injustamente, ele foi condenado à morte com base em testemunhos fabricados, distorções e mentiras articuladas por aqueles que não aceitavam sua verdade. Jesus, inocente e sem pecado, enfrentou o maior exemplo de injustiça pública da humanidade. E ali, naquela cruz, ele carregou o peso não apenas das falsas acusações que sofreu, mas também de todas as mentiras do mundo, revelando a gravidade desse pecado perante Deus. É importante compreender a diferença entre justiça e vingança. A testemunha falsa não busca justiça. Ela quer ferir, punir, destruir. Em contrapartida, Deus é justo, e sua justiça está alicerçada na verdade. O cristão, portanto, é chamado a ser alguém que promove a verdade, mesmo que ela seja difícil ou desconfortável. Não devemos jamais usar a mentira como arma, nem permitir que o ódio ou a inveja nos levem a falsear os fatos, pois quando fazemos isso, nos afastamos diretamente do caráter divino. Muitas vezes, quem propaga mentiras acredita que o arrependimento virá apenas se for descoberto. Mas o peso da consciência é inevitável. O remorso corrói silenciosamente a alma de quem sabe que causou dano a outro por meio da mentira. Histórias de pessoas que confessaram, anos depois, ter sido testemunhas falsas mostram como esse fardo é insuportável. O arrependimento, embora tardio, pode ser um caminho para a redenção, mas não apaga as consequências que a mentira produziu. Por isso, a responsabilidade do cristão é ainda maior. Ser um defensor inabalável da verdade e da justiça. Mesmo que o mundo aplauda ou incentive as mentiras que nos beneficiam, a palavra de Deus é clara e firme. Ele odeia a testemunha falsa. Escolher a verdade é, portanto, escolher permanecer ao lado de Deus, ser reflexo de sua justiça e de seu amor pela integridade. Neste momento, pare e reflita. Quando você se vê diante de uma situação em que a mentira poderia te favorecer, qual caminho você escolhe? Você defende a verdade, mesmo que isso signifique prejuízo pessoal, ou protege seus próprios interesses, mesmo que alguém sofra por sua omissão ou distorção? Essa é uma escolha diária que revela quem realmente somos. E assim, avançamos para a última das 7 coisas que Deus odeia, fechando este poderoso ciclo de reflexão e transformação. Prepare-se para compreender o impacto devastador de quem semeia discórdia entre irmãos e como essa atitude pode destruir relacionamentos e comunidades inteiras. O que semear, isso também ceifará. As consequências espirituais das escolhas. Cada escolha que fazemos é como uma semente lançada na terra. Muitas vezes plantamos sem perceber, com palavras impensadas, atitudes impulsivas ou mesmo omissões silenciosas. Mas a verdade é que toda semente germina cedo ou tarde, e o que germina, inevitavelmente, será colhido. Essa é uma das leis espirituais mais poderosas e inevitáveis que a Bíblia nos revela, e que, muitas vezes, negligenciamos em nossa vida cotidiana. A Bíblia, em Gálatas 6:7, é enfática. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não há como driblar essa verdade. Ela é uma advertência e, ao mesmo tempo, uma esperança.
Advertência para aqueles que insistem em semear maldade, ódio e egoísmo. Esperança para quem, mesmo em meio a lágrimas, continua semeando amor, fé e justiça. Quantas vezes ao longo da vida nos perguntamos: por que estou colhendo tanta dor, tanta solidão, tanto sofrimento? E quando olhamos para trás, percebemos que talvez alimentamos ressentimentos, cultivamos mágoas ou regamos sentimentos destrutivos. O terreno da nossa alma responde ao que nela depositamos e não ao que desejamos que cresça. O exemplo de Davi é um dos mais claros na Escritura. Homem segundo o coração de Deus, sim. Mas quando semeou o pecado com Batseba e tramou a morte de Urias, colheu amargura, divisão em sua casa e dor. Mesmo arrependido, Davi enfrentou as consequências espirituais e familiares das sementes que lançou. O amor de Deus permaneceu, mas a colheita foi inevitável. Isso nos leva a uma profunda reflexão. O que temos semeado em nossos relacionamentos, em nossas escolhas, em nossa vida espiritual? O que estamos preparando para colher? São sementes de reconciliação, de esperança, de crescimento, ou de afastamento, desconfiança e dor? Não podemos fingir que as sementes que plantamos hoje não afetarão nosso amanhã. Mas há uma promessa maravilhosa para quem decide mudar a sua semeadura. O Salmo 126:5 declara: os que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Deus vê cada lágrima, cada esforço sincero, cada ato de bondade silencioso. E no tempo certo, Ele fará brotar uma colheita abundante, de paz, alegria e propósito. Não é em vão que perseveramos no bem. Por isso, nunca é tarde para começar a semear diferente. Mesmo que o terreno da sua vida esteja árido, ferido ou desgastado, o Deus que transforma desertos em jardins está pronto para renovar sua terra. Basta decidir hoje lançar sementes de fé, esperança e amor. E ao fazer isso, a colheita virá, não segundo o nosso relógio, mas segundo o tempo perfeito de Deus. Essa é a poderosa lição. Nossas escolhas moldam nossa eternidade. Que possamos sair deste vídeo conscientes de que cada gesto, cada palavra, cada pensamento é uma semente que determinará não só nosso futuro terreno, mas também nosso destino eterno. A colheita é certa. E agora, cabe a nós decidir que sementes vamos lançar. Agora que revelamos as 7 coisas que Deus odeia, não há como permanecer indiferente. Cada uma dessas atitudes é um alerta direto, não apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Talvez enquanto ouvia, você tenha percebido que algumas dessas ações já surgiram silenciosamente no seu cotidiano. Talvez no orgulho disfarçado, na mentira aparentemente inofensiva, ou naquele julgamento impiedoso que passou despercebido. Mas aqui está a verdade mais poderosa. Ainda há tempo. Sim, ainda há tempo de mudar, de se voltar para Deus, de abandonar tudo aquilo que contamina o coração e impede que você viva a plenitude que Ele preparou. O Senhor não revelou essas coisas para nos condenar, mas para nos despertar, para nos mostrar que Ele deseja um relacionamento puro, sincero e verdadeiro conosco. Imagine o quanto a sua vida pode ser transformada ao decidir hoje mesmo abandonar esses caminhos que levam à destruição. Não é sobre perfeição, mas sobre decisão. O Espírito Santo está pronto para guiar, fortalecer e renovar você. Não ignore esse chamado. Não adie essa mudança. Cada dia que passa é uma oportunidade única que não volta mais. Quantas pessoas vivem anos, ou mesmo toda uma vida, alimentando aquilo que Deus abomina, sem nunca perceber o abismo que isso cria entre elas e o amor divino? Não permita que esse seja o seu destino. Jesus veio exatamente para nos resgatar dessas práticas, para oferecer uma nova chance, uma vida abundante e cheia de graça. Reflita. Quais dessas 7 coisas você precisa hoje entregar aos pés da cruz?
O que está impedindo você de experimentar a verdadeira liberdade? Deus não quer apenas que você ouça sobre essas coisas. Ele quer transformar sua história, seu caráter e seu destino. Então, se este vídeo falou com você, não o guarde apenas para si. Compartilhe com quem você ama, para que mais pessoas sejam despertadas e libertas dessas armadilhas espirituais. E antes de sair, convido você a continuar nessa jornada de conhecimento e transformação. Aqui no canal Mundo do Saber, há muitos outros conteúdos que vão te fortalecer e aprofundar ainda mais sua fé. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e permita que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Lembre-se, o arrependimento sincero é a chave que abre as portas da misericórdia de Deus. Não desperdice essa chance. Que Deus te abençoe e te conduza sempre no caminho da verdade e da vida.